Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática para você que é advogado, estudante de direito ou concurseiro. Desde já, lembrando, me siga lá no Instagram, curta a minha fanpage e, é claro, deixe aí a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Nossa aula de hoje será sobre possessórias. Pois bem, colegas, o Código de Processo Civil atual, ele nos traz lá do artigo 554 ao 568 toda a disciplina no que diz respeito às ações possessórias. E vamos lembrar, nós temos três, hein? Eu tenho lá no topo a ação de reintegração de posse, eu tenho a ação de manutenção de posse e eu tenho o interdito proibitório. É claro, toda vez que eu penso em ação possessória, eu penso em posse perdida. Eu tive posse, eu perdi a posse, então eu posso recuperar a posse, eu posso me manter na posse ou eu posso me proteger de uma iminente ameaça. Agora tem um detalhe, e eu preciso já diferenciar isso com vocês logo no início do nosso vídeo. Uma coisa é você ter posse, outra coisa é você ser o proprietário. O nosso parente, amigo que vai em casa no final de semana, ele acha que é a mesma coisa. Eu sou dono, é o que interessa. Mas espera aí, você é dono, você comprou, mas você tomou posse? Porque você pode ter posse e não ser proprietário, e você pode ser o proprietário e nunca ter tido a posse do bem. Bom, nossa aula de hoje, possessórias, nós vamos tratar da posse perdida. Mas e se eu for o proprietário? Olha só, eu comprei o imóvel lá no litoral, eu paguei pelo imóvel lá no litoral, eu já fui ao cartório, já foi lavrada escritura, mas eu ainda não fui tomar posse. Se eu tomar conhecimento que alguém acabou invadindo esse meu imóvel, esse meu apartamento, eu não vou ter jamais uma ação de reintegração ou manutenção, seja o que for, porque eu não tenho posse. Então vamos lá, nesses casos onde você tem a propriedade, você tem o domínio, você vai ter que se valer das ações petitórias. Vamos lembrar? Ação reivindicatória com pedido de imissão na posse. Tudo bem? Então não vamos misturar as coisas, confundir. Olha só, toda vez que eu for trabalhar e estudar posse e propriedade, além desses artigos aqui que eu já indiquei para vocês do Código de Processo Civil, é importante também que eu esteja atento a alguns artigos do Código Civil. Olha lá, 1196 do Código Civil, 1228 do Código Civil, que tratam também da propriedade. Ok? Então não confundir posse com propriedade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos voltar? Reintegração de posse. O que é a reintegração de posse? É quando eu perdi a posse. Eu estou privado de adentrar no meu imóvel. Manutenção de posse. Quando ocorre a manutenção de posse? Logicamente, quando eu estou sendo turbado. O que é turbação? É aquele ato que atrapalha, que não permite que eu tenha minha livre posse como eu tinha anteriormente. Então, nesse caso, eu busco uma manutenção de posse. E a última modalidade, o interdito proibitório, é quando eu estou na iminência, ok? E eu preciso me proteger desse risco, ou de esbulho ou de turbação. Então, nenhum e nem outro ocorreu ainda de forma concreta. Existe a iminência. Percebam que eu já falei duas palavrinhas mágicas para as ações possessórias, que é o esbulho possessório, que é a privação, e a turbação, os atos que atrapalham. Então, se eu tenho reintegração de posse, eu tenho o quê? Situação de esbulho. Se eu tenho manutenção de posse, eu tenho uma situação clara de turbação. Muitos me questionam, professor, eu posso na minha ação possessória pedir para que o juiz imponha uma multa se ele não desocupar ou não parar com os atos de turbação? Professor, eu posso pedir danos materiais e até danos morais na minha ação possessória? Pode, evidente que pode, sem problema algum. A depender do caso concreto, dentro da sua ação possessória, você pode fazer acumulação de pedidos, ok? Bom, se eu estou falando em pedidos,
Se eu estou falando em levar requerimentos ao juízo, olha só que interessante. Toda vez que vocês forem estudar a possessória, ou para você que já é advogado, for distribuir uma ação possessória, você precisa estar muito íntimo, muito ligado ao artigo 561 do Código de Processo Civil. Mas por que, Ederaldo? Tem tanto artigo, por que esse é especial? Olha só, esse é por demasia em especial porque ele já indica lá no início, incumbe ao autor provar. Então, se você é o autor e vai ajuizar uma ação possessória, você obrigatoriamente, faça o checklist. Você provou a posse, lá no 561, hein? Provou a posse, provou se são atos de esbulho ou turbação, provou a data, e daqui a pouquinho nós vamos verificar por que essa data é importante. Provou a data desses atos, a continuação, não é, desses atos de esbulho ou turbação, são 4 incisos. E eu, quando vou ajuizar uma ação possessória, eu obrigatoriamente faço esse checklist. Cumprir o inciso 1, cumprir o inciso 2 e aí por diante. A depender do caso concreto, antes de você ajuizar a sua ação possessória, nada impede que você faça uma notificação. Notifica lá o invasor para que ele, não é, logicamente, desocupe a área ou cesse os atos de turbação. Essa notificação é importante, porque daí você vai ter a data dos atos de turbação. Você vai ter a data em que estão ocorrendo os atos de esbulho. E isso aí será importante porque, a depender da situação, nós podemos ajuizar uma ação de reintegração de posse e pedir ao juiz uma liminar. Ok? Pois bem, então nós já definimos a diferença de posse e propriedade. Eu alertei aí a todos vocês para que fiquem aí também atentos a 2 artigos do Código Civil, ok? Outra coisa importante, as 3 modalidades já definimos, esbulho, turbação e as provas obrigatórias do artigo 561. Beleza? Bom, seguindo, olha só, essa liminar, quando eu vou buscar uma ação de reintegração de posse ou manutenção, eu posso pedir uma liminar. Essa liminar é possível, ou seja, que a desocupação seja imediata, que os atos de turbação cessem de imediato, que essa iminência cesse de imediato, só que esses atos de esbulho ou turbação, para que eu consiga liminar, eles devem ser menos de ano e dia. Tudo bem? Ederaldo, menos de ano e dia? Sim. Por isso que a data é importante, colegas. É importante que eu informe ao magistrado a partir de quando teve início os atos de turbação e esbulho. Se eu conseguir comprovar ao magistrado essa data, eu posso perfeitamente ajuizar a reintegração e pedir para que o juiz tome uma providência imediata. Agora, caso o juiz não esteja ainda convencido das provas lá do 561 que você já indicou no processo, ele poderá designar uma audiência de justificação prévia. E quem fará prova nessa audiência? O autor. Então você que vai distribuir a sua ação de reintegração, manutenção ou interdito, fique atento, porque o magistrado pode designar uma audiência para que você leve prova testemunhal para reforçar a documentação e tudo aquilo que você alegou na sua tentativa de recuperar a posse do seu imóvel. Vamos lembrar? Ederaldo, você vai falar de recursos na aula de possessória? Eu tenho que falar, porque eu não aguento, eu tenho que falar. Olha só, o juiz analisou a petição inicial e concedeu a liminar. Nós temos claramente o que aí? Eu tenho uma decisão interlocutória, ok? Uma tutela foi concedida, uma tutela provisória foi concedida, liminarmente. Então, nesse caso, eu, advogado do réu, que foi citado, nada impede que, além da apresentação da contestação, eu possa também fazer um recurso de agravo de instrumento. Através do artigo 1015 do CPC, agravo de instrumento, onde eu vou tentar no tribunal, junto ao relator, a atribuição de um efeito suspensivo, ou seja, que essa liminar concedida na possessória seja suspensa, ok? Vamos virar o contrário? Digamos que o magistrado não concedeu a liminar de reintegração de posse ou manutenção de posse. Então você, autor da ação,
que viu ali frustrada a tentativa de liminar, de recuperar a posse imediata, também pode fazer o seu agravo de instrumento, pedindo daí ao relator, nos termos do artigo 1019.1, para que ele defira, para que ele antecipe a tutela recursal no tribunal através de um agravo e lhe conceda a liminar de reintegração ou manutenção de posse. Tudo bem? Petição inicial, requerimento de liminar, se deferida, maravilha. Não deferida, agravo. Você, como advogado do réu, recebe a citação, foi concedida a liminar, você pode fazer um agravo para tentar suspender. Bom, já disse, vai ter contestação, claro. Na contestação, essa contestação apresentada no prazo de 15 dias, ela vai assumir, nesse caso, todo aquele rito do procedimento comum. Petição inicial, contestação, réplica, ok? Mais uma audiência de instrução, saneamento, memoriais, juntada de documentos, nada muda. O importante é que o réu, aquele que fez a invasão, o seu prazo de contestação será de 15 dias. E olha só, dentro das possessórias, como dentro das tutelas, claramente, sem risco, eu tenho sim a possibilidade de fungibilidade. Sabe aquela situação? Eu ajuizo uma ação de manutenção de posse e durante o processo os atos de manutenção, os atos de turbação, melhor dizendo, se transformam em atos de esbulho. Então, nesse caso, sem medo, o juiz pode, aliás deve, quando ao proferir a sentença, conceder aquela tutela que de fato eu tenho para aquele caso concreto no momento. De nada adianta ele julgar procedente uma manutenção de posse se durante o processo eu demonstrei a ele que os atos de turbação agora são atos de esbulho. Então, nesse caso, não é a sentença, deverá ser de reintegração de posse. Digo isso pelo seguinte, existe fungibilidade dentro das possessórias. Bom, pensando em sentença dentro do processo de reintegração de posse, ao tempo que o juiz for julgar a ação, se é sentença, o recurso é de apelação. Esse recurso de apelação, vamos lembrar, ele pode, na sentença, ok? O juiz na sentença, ele pode conceder a liminar na sentença, caso ele não tenha deferido anteriormente, ou o juiz ele pode, logicamente, julgar improcedente ou ele pode julgar procedente a ação e se ele concedeu liminar anteriormente, ele vai poder o quê? Aliás, ele deve manter a decisão na sentença. Bom, estou dizendo isso pelo seguinte, Ederaldo, esse meu recurso de apelação, ele será recebido em qual efeito? Efeito suspensivo ou efeito devolutivo? E a diferença é grande. Se for recebido no efeito devolutivo, a decisão a liminar já vale ou continuará valendo. Se for recebido no efeito suspensivo, só vai ter validade a decisão do juiz depois que transitar em julgado. Então, atenção, se o magistrado concedeu a liminar anteriormente de reintegração de posse, na sentença ele julga procedente e confirma os efeitos. Vai apelar? Pode apelar à vontade, mas esse recurso de apelação será recebido no efeito devolutivo. Tudo bem? Ok? Colegas, agora, nós já estudamos aqui em aulas anteriores, fique atento aí nas aulas do meu canal, sobre recursos. E nós temos uma sistemática aí de tentar suspender sentença, ok? Cujo recurso de apelação foi recebido no efeito devolutivo. Vamos lembrar o artigo? Artigo 1012, ok? Artigo 1012, lá no parágrafo 3º. Estão lembrados? Eu vou pedir para o relator, quando ele receber a apelação, para ele mudar do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. Na aula de Teoria Geral de Recursos do nosso canal, na aula de apelação do nosso canal, você tem lá todas essas dicas práticas. Até porque o nosso curso aqui, a nossa intenção é o CPC na prática. Ação possessória, trabalhe muito bem o que é posse e o que é propriedade. Ação possessória, na entrevista, defina muito bem se os atos que o teu cliente sofre são atos de esbulho ou turbação. E lógico,
peça a liminar. Concedeu liminar? Maravilha. Mas se você for réu, agrava. Tenta suspender através de um agravo essa liminar. É decisão interlocutória. É tutela concedida. É possível. O juiz não te concedeu liminar. Esbulho e turbação é menos de anidia e ainda assim ele não te concedeu a liminar. Você, autor, agrava. Tenta com o relator para que ele te conceda essa liminar. Tudo bem? Gostou do vídeo? Então lembra, compartilha ele, curta a minha fanpage, faça a sua inscrição no meu canal do YouTube, me siga no Instagram. Temporada de 2018, estamos iniciando muitas aulas, muitas dicas especiais para vocês, porque aqui o CPC é na prática. Até breve.